da última vez, se não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, a gente parou no capítulo 2 sobre no episódio da surra que ele levou, da relação dele com o corpo, que Lacan diagnostica a relação dele com o corpo, né, abrindo para nós a possibilidade de pensarmos que a relação do sujeito com seu corpo, um tipo de relação do sujeito com seu corpo, pode ser um fenômeno da psicose, né? Com o seu corpo propriamente dito, que não é da ordem do despedaçamento esquizofrênico, né? Clássico tradicional, mas a partir daquele episódio da separação do sujeito com seu corpo, que vai fazer com que Lacan, né, reelabore toda a questão do corpo, né, a partir de Joyce e a partir da articulação de um corpo que não tenha como sustentáculo o complexo de Édipo, mas que é uma outra coisa, que é o caso Joyce. Vou passar por isso, podemos até voltar, né, no nosso Bloomsday, Colette Soler tomando Lacan, né, desenvolveu muito esse ponto da questão do corpo, né, a partir do que Joyce nos ensina. Posso até retomar isso depois, mas o meu interesse hoje é continuar na leitura do Retrato de um Artista quando jovem, em que, no momento em que ele vai fazer uma viagem a Cork com o pai. Cork é a cidade, né, do pai. Então, para a gente, né, situar a questão, que é uma questão, né, muito, né, minha, e não só minha, como de todo mundo, né? Por que Lacan diz que Joyce tem uma carência de pai? Quando, na verdade, é isso que nós vamos interrogar, né? Que ele fala tanto do pai e que o pai é tão presente, né? Como é que é isso, né? Que pai é esse? Então, essa é a minha questão. Então, para situar teoricamente a questão, né, a gente tem que pensar nesse momento do ensino do Lacan, qual é a articulação entre pai, né, e o nobo-romeano, como ele está trabalhando. Então, vamos fazer um certo retrospecto, vamos lá para a RSI. Em RSI, né, o seminário 22, eu estou retomando aqui uma elaboração que eu fiz no meu livro Édipo ao Pé da Letra, então, que é no capítulo 8, que se chama Édipo Borromiano, na página 54, que, aliás, tem até um erro aqui, que está Lacan em seu seminário 13, mas está errado, é seminário 22. Né? Lacan, no seminário 22, é onde ele vai se interrogar, né? Trabalha a questão do novo romeano de 3, real, simbólico e imaginário, mostra como eles estão unidos, entrelaçados, e que eles correspondem ao espaço psíquico, né? E pouco a pouco ele vai dizendo que o 3 não se sustenta, que é necessário um quarto nó. E uma das justificativas que ele dá para introduzir o quarto nó é mostrando que os 3 registros são indissociáveis, indistinguíveis entre si, se não pusermos um quarto nó, né? Ou seja, que não é possível distinguir real, simbólico e imaginário, a não ser se você põe uma cor, né, em cada nó, ou se você o nomeia. E isso é pouco para, digamos, ilustrar ou exemplificar ou mostrar a estrutura psíquica, né? E que é preciso um quarto nó, aí você vai poder realmente distinguir cada nó, né, do real, simbólico e imaginário. Então ele parte para a interrogação do quarto nó, né? Que nó é esse? E vai até o seminário
até o seminário 23, onde ele realmente desenvolve a questão do quarto nó, dando um exemplo de um caso clínico que é James Joyce, justamente. E essa elaboração de Lacan, que começa então no seminário 22, qual o modelo, digamos, o paradigma do quarto nó? É o complexo de Édipo, né? Podemos dizer. E é o que ele diz, o que ele, Freud, chama de realidade psíquica tem perfeitamente um nome. Chama-se de complexo de Édipo. Estou lendo esse trecho do seminário 22. Sem o complexo de Édipo, nada da maneira como ele se atém aos elos simbólico, imaginário e real se sustenta. Donde eu ter insistido com o tempo em proceder em acreditar que do que Freud anunciou não é o complexo de Édipo que se deve rejeitar. Ele é implícito e isso se demonstra. E em seguida, ele chama de quarto elo, que une os três registros, não mais de complexo de Édipo, mas ele já chama de um nome que é dele, que ele inventou, que é o nome do pai. Então, temos aí, ele chama complexo de Édipo, quarto nó, nome do pai, né? E aí ele desenvolve então primeiro ele denomina esse quarto nó como complexo de Édipo, depois nome do pai, e ele diz que esse é um sintoma, com TH. Esse é o sintoma, né? E ele diz, a única garantia de sua função de pai é um sintoma. E aí entramos numa outra teorização do que é um pai. É o pai enquanto sintoma, né? Não é mais o nome do pai que vai barrar a mãe na metáfora paterna, é uma função pai, digamos assim, é uma função pai de enlaçamento, de enodamento e mais adiante vamos ver no seminário 23 de nomeação. Então, começa aí com a coisa da nomeação. Bom, e aí ele identifica, mais adiante, né? Eu vou rápido porque eu quero pegar outra coisa. Esse sintoma que ele chama de letra, né? Já desenvolvi isso em algum outro lugar, desenvolvo aqui um pouco também. Aí sempre sintoma com H ou sem H? O negócio é o seguinte, isso varia em termos de grafia. Eu prefiro convencionar esse sintoma com TH. Com H. Com TH, né? Sintoma com TH, que Lacan depois vai elaborar com São Tomás d'Aquin, São Tomás de Aquino, não sei o que, a partir de Joyce. Depois a gente pode ver isso com mais detalhes. Que a primeira, né? A primeira lição já vai falar do São Tomás d'Aquino, tará. Mas, então, aqui, nesse momento, estou indo devagarzinho, então o que ele articula? O sintoma pai. Vamos chamar assim o sintoma pai ou o pai-sintoma, né? Que tem aí essa função de amarração. E ele diz que ele encontra isso em Freud. Em Freud. Ele diz que isso se demonstra, mas ele não demonstra. E eu proponho uma demonstração de como é que isso se articula em Freud, né? O que é o imaginário em Freud? Né? O imaginário em Freud é o narcisismo, né? É tudo que ele desenvolve do narcisismo, do corpo, o ego, né? A figuração, a figurabilidade da Astelbarcaito dos sonhos, o seu caráter visual dos sonhos, o caráter visual da fantasia, o caráter cênico da fantasia, né? O espetáculo, né? A parte cênica do inconsciente, digamos assim, né? E Lacan vai muito adiante, né, do que é esse narcisismo, que corresponde ao estado de espelho e aos próprios objetos do mundo visual, tudo que é da ordem, né, da percepção. Mas podemos dizer o narcisismo em Freud, né, o que é da ordem do imaginário. Isso é aqui dentro? Tem alguma o recreio continua? A Bela caiu, tô pegando. Pelo menos está divertido, né? Bom,
Então, nós temos o simbólico em Freud, né? Que é o próprio inconsciente linguagem, né? Com seus significantes, representações, Vorstellungs, né? Tudo a parte, né? A Vorstellung da pulsão, que é o que faz que a psicanálise seja mesmo um tratamento pela fala, né? Porque a pulsão tem um pé no inconsciente, linguagem, né? E temos, podemos dizer, o pulsional em Freud, que corresponde ao real lacaniano, e temos, né, a significantização da pulsão, que é do simbólico, e o que não é da pulsão, que é da ordem do real, né? Então, que é a satisfação, né? o Lust, a Befriedigung, o para além do princípio do prazer, a dor, a angústia, né? Todos os sucedâneos da pulsão de morte em Freud são os nomes do real lacaniano, né? E o isso, o silêncio do isso, né? Então, o que nós vemos? Nós temos o Freud com a teoria do inconsciente linguagem, né? O X, tarará. Temos o narcisismo e temos pulsão e tal. Como é que isso tudo se articula? Parece 3 teorias separadas, né? É justamente o complexo de Édipo que vai articular, a meu ver, essas 3, né, dimensões, né, em Freud, né? Porque você vai ver, né, porque no próprio complexo de Édipo é o pai e a mãe que estão no lugar desse outro, né, do outro da linguagem, que vai se articular. É através dessa relação, né, com o outro que vai circular o objeto A, que vai circular a pulsão como real, os significantes, né, a castração e o narcisismo também, né, feito a partir, no próprio estado do espelho, nós encontramos esses 3 registros, né? O registro imaginário da criança com seu eu ideal, da imagem, imaginário, né? O espelho que representa o grande outro, né? O simbólico, e a pulsão escópica circulando, real, né? Então, e isso articulado ali pela presença desse grande outro, a mãe. Então, nós encontramos aí, né, o complexo de Édipo articulando isso tudo. Com a interpretação lacaniana do complexo de Édipo, né, e a partir do próprio Freud, ele vai resumir, é o nome do pai, né? É o nome do pai, então, que articula o imaginário real, né, e o simbólico. Então, nós temos o que nós podemos chamar o sintoma pai. Fazendo a articulação entre a clínica das estruturas e a clínica borromiana, podemos dizer que, se fôssemos ver a partir da clínica das estruturas, estamos diante do caso, né, que não é da psicose, né, porque temos aí o nome do pai, ou seja, estruturas psíquicas que têm o pai aí na sua função sintoma. Função borromiana, função sintoma com TH. Né? E aí, o que Lacan vai desenvolver é que podem existir estruturas, é essa a interrogação de Lacan, que não tenha o nome do pai para amarrar os 3 registros. E mesmo assim ele está amarrado de alguma forma. Como? É essa, digamos, uma das interrogações de Lacan, que vai chegar, eis aí, Joyce, um caso em que não há o sintoma pai, mas tem uma amarração. E que ele faz através de outro tipo de sintoma, né? Que vai ser o sintoma arte, né? Que ele vai chamar também de que vai fornecer um ego. Isso depois a gente pode ver com ele. Então, vamos dar um salto lá para isso, para introduzir como que Lacan já chega no seminário 23, primeiro, com 3 nós é insuficiente para falar da estrutura psíquica, precisamos de um quarto, e nós temos aí o complexo de Édipo,
como paradigma, podemos dizer, ou, né, que faz esse sintoma pai. E na primeira lição, né, que ele já começa de cara com Joyce, sem desenvolver, né, é um método que Lacan vai, né, no seu seminário, não são mais aqueles seminários enormes, tipo o seminário 5, 6, né, que é uma fluidez, que é tudo explicado, não sei o quê. Aqui é tudo condensado, né? Como diz Colette Soler, aqui a gente vai vendo, ele tem teses enormes em frases minúsculas, e que, então, ele já começa de cara falando, né, do pai de Joyce, página, né, 16, do pai de Joyce. Agora eu vou atrás do pai de Joyce, para a gente ver o que carência de pai é esse, né? Que é um pai que está traduzido como bêbado de carteirinha, né? Bêbado de carteirinha, e ao introduzir o quarto nó, né, na página 21, né, ele denomina o nó borromeano D4, outra denominação aonde temos o sintoma pai. Tá? Aí ele subverte um termo clássico da psicanálise e fala de perversão, né? Que você escuta como perversão, que é a página 21. Ele diz aqui, é preciso supor tetrádico o que faz o laço borromeano. Perversão, quer dizer apenas versão em direção ao pai, ou versão rumo ao pai, né? Em suma, o pai é um sintoma, ou um sintoma com TH, se quiserem. Estabelecer o laço enigmático do imaginário, do simbólico, do real, implica ou supõe a existência do sintoma. Então, nós temos aí essa perversão, esqueça tudo que vocês já ouviram falar sobre perversão na vida, porque agora é outra proposta de pensar aí uma versão do pai. Então, a versão do pai, a perversão, é uma versão sintoma, né? Que é uma coisa do sintoma pai, né? E aí, mais adiante, né, ele diz, né, na página 23, né, o complexo de Édipo é, como tal, um sintoma. Peraí, deixa eu ver se continua aqui. Na página 21, eu acho. Não estou achando. Aqui, é na página 23, né? O complexo de Édipo é, como tal, um sintoma. É na medida em que o nome do pai é também o pai do nome que tudo se sustenta, o que não torna o sintoma menos necessário. Então, em termos vamos ver esse vocabulário. O complexo de Édipo, que une os quatro, que une os três registros, é o nome do pai e que ele chama isso de perversão, né? O sintoma pai. E aí ele fala do Joyce. O outro, ele diz o seguinte, o outro do qual se trata se manifesta em Joyce, uma vez que ele, no final das contas, é sobrecarregado de pai, na medida em que esse pai, como se verifica em Ulisses, para subsistir, deve ser sustentado. E diz, Joyce, através da sua arte, né, não apenas faz sua família subsistir, né, como aqui, Joyce, através de sua arte, essa arte que desde o recôndito dos tempos aparece-nos sempre como nascido do artesão, não apenas faz sua família subsistir, como vai torná-la, se podemos dizer assim, ilustre. Ele torna ilustre, nesse mesmo viés, o que chama em alguma parte de my country, ou melhor, a alma incriada de minha raça, tal como encontramos no final do retrato de um artista, né? Então, o que nós vemos aqui
é que esse outro do qual se trata... Que esse outro do qual se trata? De repente parece um grande outro aí, né? Me parece que ele está se referindo à linguagem, ao outro linguagem, ao inconsciente linguagem, do qual se trata, se manifesta em Joyce sobrecarregado de pai, né? E é a arte dele que sustenta esse pai. Essa é a grande tese de Lacan sobre Joyce, né? Ele é sobrecarregado de pai, né? Na medida em que, para subsistir, né, este pai precisa da arte dele, né? Então, qual é a hipótese, né? A tese de Lacan é que Joyce precisa da arte para sustentar um pai, né? Ou seja, fazer esse pai, por isso que o pai, né, estaria, né, completamente, né, abunda na arte dele. Então, agora ou no fim? Como? Deixa eu fazer uma pergunta, pode ser agora ou no final? Você prefere? Não, pode fazer depois, Não, porque eu vou pegar... A gente não poderia também interpretar esse sobrecarregado de pai, né? A gente leu esse texto dele, em que ele sofre tanto para tomar a posição que ele toma de escrever como escreveu. Por exemplo, a religião, né? Aquela política, que todo o contexto dele, toda aquela mentalidade conservadora, tá bem? Eu fiquei pensando que isso também poderia ser pensado como sobrecarga de pai. Acho que não. Não? Eu acho que não sei. Acho que é outra coisa. Ele, ao contrário, ele vai fazer existir um pai mesmo, né? Eu diria. Vamos ver aqui qual é a relação dele com o pai no retrato, e depois, né, como o Lacan vai dizer, vários comentadores também, né, nós vamos encontrar o pai Bloom com Stephen no Ulisses, né, que ele vai fazer esse pai. Essa é a tese de Lacan, né, principalmente. Né? Ele é muito voz, né? No retrato, o pai é muito voz. É a voz do pai. É. A voz do pai. É. Fala várias vezes. Né? Várias vezes, exatamente. Vamos chegar lá, no comentário da viagem a Cork. Então, só para a gente situar, né, temos aí já dois tipos de sintoma. O sintoma pai e o sintoma arte. Né? O sintoma arte em Joyce não é o sintoma pai. Né? É outra coisa. E que, no entanto, amarra, né, amarra os três registros. Né? Aí você vai escrever os dois quantos? A tese, essa tese, né, nós encontramos com todas as letras no final do capítulo 5, que é que o seu desejo de ser artista é a compensação do fato de que seu pai jamais foi um pai para ele. Que nada lhe ensinou, como foi negligente em quase tudo, exceto confiá-lo aos bons padres jesuítas. Página 86. E acrescenta, né, a sua tese. Por ter uma ferverfum de fato, aí a ferverfum do pai, né, ele se sente imperiosamente chamado a ser um artista. Muito interessante, sabe? Um apelo a, né, que tem a ver, não vou desenvolver isso aqui, vamos deixar para outro momento, ou o ser artista, que Lacan se pergunta com o Jacobry se é algo de redentor, que eu acho que ele tem, que é evidente. Né? O Jacobert, né, fica na dúvida, mas a gente encontra sim, posso depois demonstrar em outro momento, nesses textos originais, ou seja, iniciais, como o retrato, o Stephen Hero e o primeiro ensaio de 10 páginas sobre que se chama o retrato de um artista quando jovem também. Tem um aspecto de redentor absolutamente presente. Então, a tese Lacan ele compensa
a carência do pai, essa fora-oclusão do pai por um chamado a ser artista. E esse chamado a ser artista inclui o fazer, a obra. Então é tudo junto. É ser um artista, e Lacan acrescenta fazer um nome e escrever a obra. Isso está articulado em Joyce. Escrever, fazer um nome e ser artista, né? Então, e aí ele diz, esse nome que lhe é próprio, James Joyce, ele o valoriza às custas do pai. Olha que interessante. Por falta de ter um pai do nome, esse que enlaça e nomeia os 3 registros, ele vai se fazer um nome. E um nome tal, de tão importância e tão forte como que ele quer, que ele pretende que, no mínimo, 200 anos, as pessoas vão se debruçar sobre a sua obra e ele vai ser um nome conhecido no mundo inteiro, como, pelo visto, né, conseguiu cada vez mais. Né? Essa frase que você leu antes, porque eu parecia que ele faz mais do que um patronímico. Ele faz a Irlanda, ele faz existir a Irlanda com a obra dele, não é? Como o Lacan fala, My Country. Não, mais ainda, ele faz existir uma raça. É raça criada, né? O último, né? A última, né? Na última parte do retrato, né? Ele se dá a missão dele. Eu vou ao encontro pela milionésima vez da realidade da experiência, a fim de moldar na forja da minha alma a consciência ainda não criada da minha raça. Nada menos. Então é um psicótico. Hã? Joyce é um psicótico. Vamos com calma. Não parece? Vamos com calma. Pois é, todo mundo pisa em 1000 ovos para dizer isso, né? O Lacan fala de Verwerfung, fala de carência paterna, fala que não tem amarração, não tem complexo de Édipo, mas não se pode dizer então que é psicótico, porque nós não estamos mais na clínica da estrutura, então não pode. É clínica borromiana. Mas, a meu ver, não teria outro nome para isso, né? A não ser que a gente considere a psicose já uma outra coisa, só o que não é amarrado. Entende? Quem está amarrado, então, não é psicótico. É uma outra coisa que a gente... Não? Isso é uma questão... Hã? Pois é, mas eu já li vários fenômenos que a gente encontra, inclusive o próprio Lacan diz. Essa coisa em relação ao imaginário, né? É uma relação do psicótico com o seu corpo. Ele fala isso. Ele cria também uma nova literatura, né? A literatura não é mais o que era depois dele. Mas não tem descendência, né? Não tem. Não. É inimitável. Inimitável. Não tem. Único no seu gênero. Exatamente. Então. Não tem como escrever como Joyce. Exatamente não, mas muita gente faz coisas semelhantes. Né? Ele inspira toda uma literatura, que não é igual, mas é. Não, mas o que ele está falando é que não tem descendência. Eu acho importante isso que ele está falando. Ele não entra numa escola, não tem uma filiação. Eu acho que é sobre isso. Não, ele não tem, mas descendentes sim. Mas ele tem uma filho. E aí Lacan continua, na página 21. Então eu peguei assim, vários trechos que vai afirmando a mesma tese. Né? Joyce tem um sintoma que parte do fato de que seu pai era carente, radicalmente carente. Ele só fala disso. Bom, mas claro, impossível. Né? Essa tese. E conclui, ao se pretender um nome, Joyce fez a compensação da carência paterna. Né? Então, Lacan disse que essa questão, né, da carência paterna e essa compensação do sobrecarregado do pai, isso está ilustrado em Ulisses. Mas eu acho que eu queria mostrar que há uma ilustração também disso no retrato.
Bom, eu peguei aqui uma biografia resumida de quem foi o pai de Joyce, que eu vou ler alguns trechos para você. É resumido, mas está bastante desenvolvida, que foi feito por uma especialista de Joyce, que se chama Maria Luísa Nogueira, né? Eu tive a chance de estudar e ler o retrato com ela num grupo de estudo, né? Então, ele nasceu assim muito rico, né? Ele nasceu assim muito rico, né? E ele foi tratado com muito carinho, sempre o seu pai. Quando ele tinha 10 anos, foi para uma excelente escola. Isso Ele... Joyce, Hã? O pai, estou falando a biografia do pai. Do pai. O John Stanislas Joyce, né? Bom, ela conta um pouco, sobre o avô, que fez o avô do Joyce fez um casamento muito vantajoso com uma jovem próspera, né? E aí ficou muito, né, proporcionou ao pai, ao avô do Joyce, muito dinheiro e boas relações com homens politicamente proeminentes, né, como o prefeito de Cork. É uma família que vem de Cork. Né? Só queria dizer que eu acho muito engraçado que ele, uma vez, perguntando sobre o seu pai para o entrevistador, e perguntando sobre o pai, que nasceu em Cork, como é que foi, não sei o que, ele falou assim, Cork significa rolha. Né? É cortiça, exatamente, mas você chama uma cortiça de garrafa, você chama de cork. Ele tem aqui um exemplo do quadro que ele aponta, né? E fala cork. Ele fala cork, mas no sentido de cortiça, está no cenário, né? Que, né? Olha, cork talvez, é uma da cortiça. Psicose, né? Como ele não conseguisse dar um outro sentido, né? Isso. E eu gosto de pensar também o pai rolha. É verdade. Como, né, alguma coisa assim, né? Um buchon, né? Então, o avô, né? Ele... Né? Desde cedo, né? O John aprendeu piano e canto, né? O pai do Joyce, né? Sua voz, seu talento musical já eram reconhecidos como excepcional, desde pequeno. Mas, devido a um problema de saúde, ele ficou só 1 ano. Aí, depois, para os pais, para fortalecer a saúde dele, ensinou a remar, né? Então, ele virou um grande remador, né? E gostava muito de esporte também, né? E ao mesmo tempo, né, diz aqui que isso permitiu o encontro com barcos de piloto e transatlânticos que chegavam lá a Queenstown, e que isso forneceu a ele um vocabulário de muitos palavrões e expressões engraçadas, populares e tal, que ele usava muito. E que Joyce pegou muito, né, e usou esse tipo de coisa na literatura dele. E obscenidades, né? E que isso é sugerido pelo livro que o Stanislav, o irmão do Joyce, escreveu, né, chamado My Brother James Joyce. Então, durante sua juventude, né, o pai foi um caçador, ele caçava e sempre foi um bom vivant, né, tinha uma memória extraordinária e conseguia memorizar todas as histórias de Cork. E essas histórias ele foi passando para o filho também, e essas histórias vão aparecer em inúmeros contos e histórias, né, que, para quem conhece, consegue, né, os estudiosos conseguem, né, detectar. Né, como diz a Maria Luísa, sua enciclopédia de trivialidades locais foi transmitida, né, para o filho James Joyce. Aí o pai dele morreu muito cedo, né, e ele, né, da noite para o dia, né, se viu herdeiro, né, de uma grande fortuna. E no dia que ele estava morrendo, o pai, para ter uma ideia, né, da herança, da questão da música, que vai ser tão importante, né, que eu acentuei inclusive na minha performance, né, Joyce, Noises and Voices, né, da musicalidade, o avô do Joyce falou, né, para o filho, que ele estava morrendo, e disse para ele ir assistir uma ópera, né, que estava passando, e quando ele voltou o pai tinha morrido. E isso, né, foi de uma certa forma, né, transmitido.
Aí ele entra para, né, vai fazer medicina, mas as coisas não vão muito bem. Aí ele começa a se interessar por esporte, remo, corrida, natação, era um excelente atleta e ele se integrou a um grupo de teatro e ele era um ótimo ator cômico. Na realidade, John tinha muito talento para diversas atividades. E aí ele desiste logo da carreira universitária, se dedica ao comércio e logo depois à política. Né? E ele apoia o grupo que defendia Home Rule. Home Rule nós vamos encontrar também muito numa referência no Joyce. Essa Home Rule, que seria a lei da casa, né? Já era um programa, um partido para a independência da Irlanda. Né? E aí ele entra com toda a força na política e a gente vê isso, né, em cenas do retrato, né, numa discussão dele com os tios, né, com a tia principalmente, né? E aí como ele foi fracassando lá nos estudos de medicina e ele era riquíssimo, não tinha o menor problema com dinheiro, o fracasso dele, né, não tem a menor importância, né? E ele acabou saindo. E aí ele acaba dedicando basicamente a vida dele a navegar, a remar, a fazer esporte e a cantar, a tomar aulas de canto, e a sua voz era considerado, ele foi considerado o melhor tenor da Irlanda, né? Para ter uma ideia. Aí tentou, né? Negócios também não deu muito certo, né? Foi roubado pelos seus sócios. E aí ele entrou na política, e aí o trabalho dele na política conseguiu fazer eleger muitas pessoas, então ele ficou com grande notoriedade e acabou recebendo um posto vitalício de coletor de impostos, um fiscal de imposto de renda, alguma coisa assim, né? E com isso ganhou bastante dinheiro, evidentemente, com salário altíssimo. E aí, com isso, ele, né, tinha os seus favorecidos também e se deu muito bem no mundo da política, favoreceu algumas pessoas. Bom, conheceu essa história, né? Como era. E, ao mesmo tempo, adorava cantar no coral da igreja, né? Aí conheceu a mãe, né? A mãe do Joyce, né? Que era uma jovenzinha que conheceu no coral da igreja, e que ela cantava, ela era muito bonita, cabelos avermelhados, paciente, leal, né? E só que os pais dela não queriam que ela casasse com aquele, né? com ele, que era, né, um fanfarrão, digamos assim, né? Mas ela estava apaixonada, o outro foi persistente, e, para ter uma ideia, né, eles se casaram, e os pais dela não foram ao casamento, né? E isso ela vai mostrar como aparece nos contos do The Dead. Eu não vou fazer a relação com a biografia com a literatura, tá? Eu vou assim direto, que vai mostrando como ela aparece em várias situações, né? Que ela é inspirada também. Ela é inspiração para aquele final do Conto dos Mortos, onde tem aquela epifania daquela mulher ouvindo, né, a canção e, né, e que lembra do seu namorado e tal. Então, ele, né, era considerado que tinha um espírito muito irreverente, com humor picaresco e seu menor sentido de responsabilidade no trabalho. E tem uns fatos interessantes aqui, como, por exemplo, ele estava lá numa repartição, aí chegou um sujeito que queria mudar o nome, se chamava Reinhardt, que estava escrito errado no seu registro, estava escrito só com D, ele falou assim, acaba em DT. E aí ele falou assim, nunca mais esquecerei. Claro, farei, sim, o seu erro será corrigido, nunca mais vou esquecer que isso acaba com DT. E DT era como se chamava delirium tremens, né? Todo mundo riu, o cara ficou pé da vida, mas ele fazia essas piadinhas o tempo todo, né, com as pessoas e os clientes. Aí, bom, ele casou
e teve um filho, 2 filhos, 3 filhos, 3 filhos. Tiveram 10 filhos que sobreviveram, sem contar alguns que morreram. E a cada filho que nascia, como ele já não, o trabalho dele já não dava tanto, ele hipotecava uma casa, uma propriedade, e a cada filho foi hipotecando uma propriedade, e com isso foi se arruinando. Né? Isso no retrato, né, aparece. Né? Quando o John Joyce morreu, em 1931, James Joyce chorou muito e lamentou com arrependimento não haver visitado seu pai nos últimos 11 anos. E Joyce disse a um entrevistador: ele nunca me falou dos meus livros, mas não podia me ignorar. O humor de Ulisses é dele. As pessoas que aparecem no livro são seus amigos. O livro é a imagem perfeita dele. No retrato, Stephen, isso Joyce falando, nega que Simon é o pai de Stephen Dedalus, né? Seja seu pai no verdadeiro sentido da palavra. Mas James não tinha dúvida de que ele era em todo o sentido, o filho de seu pai. Ele falando dele mesmo, né? O Stephen não acreditava, mas ele não tinha dúvida. Né? Em todo sentido, ser o filho de seu pai. Né? Aí, bom. E aí, quando Louis Gillet perguntou a Joyce o que havia sido seu pai, quem havia sido seu pai, ele respondeu no estilo de John Joyce: ele foi um bancarrota. Então tem algo aí, né, que a gente talvez possa ouvir também, né, de uma carência paterna, né? Aí ela conta aqui que a única ruptura entre pai e filho surgiu por ocasião da saída de Joyce da Irlanda com Nora. John Joyce ficou profundamente magoado com isso. Mas quando Joyce volta a Dublin em 1909, o pai já o havia perdoado. Né? E aí ele escreve, né, a seu pai: horroriza-me que o senhor pense que, havendo conseguido uma certa posição, eu não queria mais saber do senhor. Ao contrário, lhe asseguro, se o senhor me diz o que posso fazer ou conseguir que outros o façam, farei de tudo que for possível para dar impulso à bola. E o pai pediu dinheiro para ele uma vez, ele não tinha dinheiro, acabou pedindo para o irmão, mandou dinheiro, tarará, né? Então, é mais ou menos isso aqui o que ela fala. Vamos então, né, aqui para essa viagem a Cork, que se dá no 2º capítulo. Mas, para ir um pouco nesse sentido que da biografia da Maria Luísa, quando diz assim, quando ele mesmo diz que Stephen não dava muita bola para o pai dele, olha o que o Stephen fala no último, já quase no final do livro do retrato do seu pai, né? Ele conversando com seu amigo Cranley. Ele pergunta: teu pai, Cranley, se interrompeu por alguns instantes e depois disso: teu pai era... Ele diz: bom, não quero fazer pesquisas, investigações dos negócios da sua família, mas era teu pai o que se chama uma pessoa em boa situação? Aí o Stephen diz: era. Aí ele pergunta: o que ele era? Indagou Cranley após uma pausa. Stephen começou a enumerar fluentemente os atributos paternos. Ele foi estudante de medicina, remador, tenor, amador teatral, político exaltado, pequeno fundiário, pequeno investidor, bebedor, um bom sujeito, contador de rodelas deve ser, sei lá, contador de rodas, né, de histórias em rodas de conversa, secretário não sei de quem, meteu-se uns tempos em destilarias, foi coletor de impostos, faliu e atualmente vive a elogiar o próprio passado. Né? Esse é... E aí o Cranley riu e tal.
Né? Isso que ele fala. Mas vamos na viagem a Cork, que é muito interessante, que é uma viagem que ele entra num trem noturno com o pai. Aconselho vocês lerem, porque é lindíssima a descrição. Aliás, na minha versão não é tão linda assim, porque não é tão boa. Mas parece que tem melhores. Na inglês é bárbaro. Então ele viajava num trem noturno para Cork, e a gente vai sabendo que o pai levou o filho, esse filho mais velho, né, para acompanhá-lo, para hipotecar e vender uma propriedade. Que já vai mostrando isso. Né? E é muito interessante que aqui nós encontramos aquele fenômeno podemos dizer, perceptivo, e como ele já ouvia o som das coisas como música. Né? Ele diz assim, né? Ele sabia que as propriedades do pai iam ser vendidas em leilão. E no fato dessa privação de posse, né? Sentia o mundo lhe enganar rudemente a sua fantasia. Né? Tem algo aí que é um encontro com o real, quando ele vê que ele está indo ver o pai no início da sua bancarrota. Né? E aí, olha que interessante, né? Assim como a gente viu um pouco antes, que logo depois da surra, ele teve vários fenômenos em termos de vozes, não sei se vocês se lembram, que ele começou a ouvir várias vozes, né? E aqui, depois disso, tem um fenômeno muito interessante também, né? Que ele começa, tá no trem, né? O trem estava passando, você imagina o cara no trem noturno, né? Tentando dormir. O terror do sono excitava o seu espírito, à medida que observava a região silenciosa ou ouvia, de quando em quando, a respiração profunda ou algum súbito movimento do pai durante o sono. A vizinhança de pessoas invisíveis adormecidas enchia-o de estranho pavor. Ele estava com um terror noturno. Né? Como se o pudesse prejudicar, e ele rogava que o dia chegasse logo. Né? Suas preces, dirigidas não a Deus nem a nenhum santo, começaram com sobressaltos de arrepio. Né? Vocês, às vezes, não rezam para ninguém? Apenas a reza, para quem não acredita, que fica rezando e sabe que não é para ninguém, mas apenas a reza, né, já é algo, né, que espanta a angústia de alguma forma. Então, rezando para ninguém, né, começaram com sobressaltos de arrepio, visto a gelada brisa matinal entrar pelas frestas da porta do vagão, né, em seus pés, e acabaram numa enfiada de palavras sem nexo que proferia ajustando-as ao ritmo insistente do trem. A reza já... Silenciosamente, com intervalos de 4 segundos, os postes telegráficos riscavam o galope das notas das músicas, intercalando-as nos compassos pontuais. Essa música furiosa acalmou o seu temor e, apoiando-se contra a borda da janela, deixou que seus olhos se fechassem outra vez. Olha que interessante, né? Essa não é tão comum, concorda? O garotinho transformar, né, isso, né, essa vivência numa música. E aí aparece logo a cena que a gente vê dessa música que ele faz do trem, vem a cena em que ele acorda com seu pai cantando. Atravessar o centro de Cork, Parará, e o seu pai cantando, né? Já no quarto do hotel, o pai cantando, e aí ele diz assim: a percepção da cidade lá fora e deserto quente, toda batida de sol, assim como os ternos modulados com que a voz do pai engalanava a estranha área triste e feliz, afastaram do cérebro de Stephen toda a névoa do mau humor da noite. Aquela voz, né? A voz do pai. Ergueu-se imediatamente, vestindo-se logo quando a canção acabou, disso. Essa é muito mais bonita que qualquer outra.
junta pessoal, né? Aí que seja agregadora, sei lá, que junte as pessoas. Eles gostam muito e tal. Então, isso, mais adiante, né, a gente vê, né, ele vai passando na rua, né, e ele vai passando na rua em Cork, vai parando em todos os lugares, conversa com todo mundo, aquele bonachão simpático, né, que diz que conhece toda a Cork, parará, e aí fica conversando horas lá com o porteiro de um lugar. Ele diz: admirava-se de que o pai, a quem tinha na conta de um homem perspicaz e desconfiado, pudesse ser enganado assim pelas maneiras servis do porteiro. E aí, né, ele vai meio se desinteressando por aqueles papos furados do pai, né? E aí o pai o leva na escola, né? E aí ele tem um fenômeno também muito interessante, que eu acho meio da ordem da psicose também. Ele vê escrito, assim, numa carteira de madeira, né, daquelas cadeiras de madeira de escola antiga, né, ele vê no canivete escrito fetus. E ele entra numa epifania. Já começa a imaginar tudo aquilo com os estudantes e tal, né? E aí isso passa assim direto. É um tipo de literatura que ele está contando uma coisa absolutamente descritiva, objetiva, e ele entra no mundo dele, da mistura de memórias e imaginação, né? E aí o que ele diz? Uma visão da vida dos estudantes. Aí eu acho uma coisa interessante. Ele foi com o pai mostrando a escola. As palavras do pai não faziam pesar, não tinham peso nenhum. Mas a visão daquela palavra escrito fetus na cadeira, olha o que provocou. Uma visão da vida dos estudantes, né, que, quando ele viu isso, ele disse: pareceu-lhe sentir à sua volta os estudantes ausentes, e tal companhia o deixou arrepiado, né? Então você entra naquela sala absolutamente vazia, né? O pai contando a história que aí não tem sentido nenhum, de repente ele vê fetus, e de repente a sala se povoa de gente, e ele vê todos os estudantes e tudo, e diz... Anfiteatro de anatomia que eles estavam. Hã? Eles estavam no anfiteatro de anatomia. Isso, no anfiteatro de anatomia, né? Sobre a carteira leu a palavra fetus, feita a canivete várias vezes na madeira escura e manchada. A inesperada legenda alvoroçou-lhe o sangue. Pareceu-lhe sentir à sua volta os estudantes ausentes e tal companhia deixou arrepiado. Uma visão da vida dos estudantes, que as palavras do pai não tinham tido força para evocar, derramou-se diante dele, vinda da palavra entalhada na carteira. Olha que interessante. Quase como essa palavra, fetus, tivesse um status de real, né? Um status de real muito forte, como uma alucinação. Não estou dizendo que seja uma alucinação. Como uma alucinação. Que proporcionou para ele o que? Todo podemos dizer, uma epifania, até o ponto de ouvir o nome dele ser chamado. O nome de Stephen foi chamado. Precipitou-se pelos degraus abaixo do anfiteatro, o mais longe possível da visão, e agora, espiando bem de perto as iniciais do pai, que mostrou, escondeu o rosto afogueado. Chocava-o encontrar no mundo exterior um traço do qual tinha julgado até então ser uma doença individual e brutal do seu espírito. Oi? Como assim? Ele, acostumado com a doença que ele está chamando de espiritual, que seria a sua imaginação, ele viu no mundo ali real, esse fetus, e viu confirmado alguma coisa que já ele fazia. Não tem algo aí da articulação do real com o imaginário, esse real dessa palavra aí que surge, né?
E aí, mais adiante, diz, as letras cortadas na madeira suja da carteira fixavam-se diante dele, zombando de sua fraqueza corporal e dos seus entusiasmos fúteis, fazendo-o aborrecer-se de suas loucas e impuras orgias. Olha esse status, eu diria, do real de uma palavra entalhada na madeira, né? Me lembrei também do bispo, né, que entalhava as palavras, né, que tinha algo do real também que ele fazia com a arte, né, entalhando, né, colocando ali, né. Isso é uma forma de pegar, né, um ready-made e eleger o status de arte, né. Isso é um ready-made, como Duchamp diria, né. Isso que você falou aí, que, né, da relação né, da palavra com o real, é a definição de epifania que Lacan aí no Exatamente. É uma epifania que ele tem. Ele vê essa palavra e desencadeia, né, tudo isso, né? Ele vê um monte de estudantes, né? Vê um talhando uma cadeira, vê um empurrando o outro. Né? É uma cena, ele faz uma cena daquilo todo, né? Uma cena. Olha né, como é um fenômeno, né, do real. Ele está fervendo, né? E sente o sangue fervendo, é impressionante. É impressionante. Mas também ele diz que só percebe assim as coisas o artista. Né? Pois é. Só o artista pode ter essa exuberância assim, de sentimento, de visão. Aí tem algo que eu acho muito interessante, que vem uma fala do pai para ele, que ele registra, que a gente pode ver como ele, né, ele falando, né? Ele falando do pai para ele. Como a gente não vê tanto uma relação de pai e filho, mas como ele vai dizer mais, de uma relação de irmão com irmão. Ele diz assim, né? É um pouco longo, mas acho que vale a pena ler. Ele diz assim, ele fala, né? Ele é arrancado daquilo ali pela voz do pai falando para ele. Quando começares a te mexer sozinho, Stephen, como bem presumo que o farás qualquer dia desses, lembra-te de uma coisa. Faças tu o que fizeres, anda só com cavalheiros. Quando eu era rapaz, digo-te eu bem que eu me divertia. Metia-me com a rapaziada, decente e fina, cada um de nós sabia fazer alguma coisa. Um rapaz tinha uma boa voz, o outro companheiro sabia representar, um outro podia cantar, um outro bom remador, o outro jogador de raquete, sabia contar anedota, etc. Éramos cavalheiros, honestos irlandeses de bom sangue. Essa é a espécie de gente com que desejo que tu te associes. Gente de antes quebrar que torcer. Estou conversando contigo, aí vem aqui, estou conversando contigo como amigo, Stephen, e não acredito que um filho precise ter medo do pai. Não, eu cá te trato como teu avô me tratava quando eu era rapazola. Parecemos mais irmãos do que pai e filho. Então é essa a proposta que ele tem. É de uma relação não de pai e filho, mas de irmão, né, com irmão. E aí ele conta toda uma história. Ele não suportou ver as iniciais do pai nas cadeiras lá. Ah, é verdade. Escondeu o rosto. É verdade. As iniciais do pai. É verdade. É verdade. Tem algo aí do nome do pai que ele não suportou. E aí ele continua, né? Depois de tudo isso, ele tem algo que eu chamaria de uma despersonalização. Que né? Não, peraí, depois que que uma pessoa que diz, né? Ele era o homem mais bonitão de Cork. Naquele tempo, por Deus que era, as mulheres até paravam para olhá-lo na rua. Aí, ouvindo o soluço descer rumoroso, garganta abaixo do pai, né? Que o pai estava, né, emocionado com tudo isso e tal, né? Aí o que acontece? A luz do sol, rompendo inesperadamente a sua vista, transformou o céu e as nuvens num mundo fantástico de sombrias massas com espaço como lagos
de luz escura e rosa. Bem doente estava seu cérebro inerte. Mal podia interpretar as letras das insígnias das lojas. Assim que o pai falou isso para ele. Olha o que ele sente. Ele tem um distúrbio de visão, quase como foi aquele de Freud na Acrópole, um distúrbio. Né? Mal podia interpretar as letras das lojas, os letreiros. Com a sua monstruosa maneira de vida, parecia-se haver se posto para além dos limites da realidade. Fala aqui. Ele teve uma perda de realidade nessa hora. Nada o movia ou lhe falava do mundo real, a não ser quando um eco de gritos enfurecidos chamava dentro dele. Não podia responder a nenhum apelo do mundo, ou dos homens, mudo, insensível à voz do verão, da alegria da camaradagem, gasto e farto da voz paterna. Gasto e farto da voz paterna. Olha que coisa forte. Mal podia reconhecer como seus próprios pensamentos. Aí, olha o que ele fez. Para ele se segurar. Ele falou assim, eu sou Stephen Dedalus, estou caminhando ao lado do meu pai, cujo nome é Simon Dedalus. Estamos em Cork, na Irlanda. Cork é uma cidade. O nosso quarto é no Hotel Vitória. Vitória, Stephen e Simon. Simon, Stephen e Vitória. São nomes. Ponto de basta na cadeia. Ele fez uma entrevista psiquiátrica com ele mesmo. Não viu. Ele fez uma entrevista psiquiátrica com ele mesmo, assim. Não é? Olha aqui, que tem que se assegurar. Olha como a gente vê essa sequência. Tem a voz do pai que conta tudo isso para ele e ele tem uma perda de realidade. Ele tem uma perda de realidade, né? Assim, gasto e farto da voz paterna. Não é aquela voz sei lá, que algo que assegure um filho. Né? O pai disse, não sou seu pai, né? Exatamente. É como o irmão. Não sou seu pai. Ele diz isso de alguma forma. Né? E aí temos uma perda da realidade. E ele vai se assegurando. Teve uma outra, não falei isso, mas um pouco antes, ele chega e fala, eu sou o Stephen Dedalus, eu moro na Irlanda, terra, universo, não sei o que, lembra? Tinha uma coisa assim que ele precisa se assegurar. Curso palavras, né? Ele recorre a palavras. Recorre a palavra. Se isso não é um fenômeno da psicose, eu não sei o que é. Não, o do artista, tá bom. A voz do pai que deixa ele farto e gasto é essa voz que não transmite nenhum sentido, que é cadeia desordenada. Ele fala ressonância oca. A voz de ressonância oca. Aqui da Grécia faz. Aí tá ressonância oca, onde? Tem alguma coisa. Você conhece daqui é um pouquinho diferente, né? Que essa da Bernardina. Ela coloca exausto e deprimido pela voz do seu pai. Ele botou farto e gasto. Teria que ver em inglês. Eu vou trazer em inglês da próxima vez para a gente ver. Aí vem a lembrança da sua infância, aí ele entra, né? Ele se lembra como, né? Aí ele vai numa lembrança da infância, aí ele disse, não tinha havido missa, ele lembra da morte de Parnell, né? Aquele grande herói da Irlanda, que o pai, né, era do partido dele, que tinha morrido. E aí ele lembra da morte, olha só, depois disso ele lembra da morte de Parnell, que era o grande ídolo do pai, e ele diz que ele não tinha havido missa na capela, pelo morto nem procissão. Aí ele diz, ele não tinha morrido, se esvaíra como uma névoa ao sol. Tinha se perdido ou errava fora da existência, pois não existia mais. Que estranho era pensar nele saindo da existência desse modo, não pela morte, mas se desvanecendo ao sol. Então ele tem algo aí dessa sombra do objeto perdido, né? Algo do melancólico, que ele se identifica, né? Se esvaindo, desvanecendo, né? No sol. Aí ele diz, na noite em que a propriedade foi vendida,
Steven seguiu o pai humildemente de botequim em botequim. E o pai ia, né, vendeu a propriedade no leilão e foi se embebedando, né, foi tipo de bar em bar, né, e ele acompanhando, cheio de vergonha, né, Cork. E aí disse assim, então, aí ele via, né, uma humilhação se seguir a outra, que ele dizia. O sorriso falso dos vendedores no mercado, as mesuras e olhares de soslaio das moças que serviam e com os quais seu pai se excedia, os cumprimentos e as palavras encorajadoras dos amigos de seu pai, tinham-lhe dito que tinha muito ar do seu avô. O senhor Dédalus concordara que realmente era de uma estuporada semelhança. Tinha traços locais de Cork, do acento de Cork na maneira de falarem, e o fizeram concordar que o Lee era um rio, não sei o que, um monte de bobagem e tal. E aí tem uma frase que é muito interessante, que, né, que mostra essa não filiação, que é o seguinte: o pai encontra com um amigo, né, tipo um amigo de infância, amigo lá de Cork, que diz assim para ele, né, falando, pedindo que dissesse, vai dizer que as moças não são mais, pergunta para ele, quais são as moças mais bonitas, a de Dublin ou as de Cork? Aí o pai responde por ele e diz assim, ele não liga para essas bobagens, deixa ele em paz, deixa sozinho. Ele é um garoto de cabeça equilibrada, que não perde seu tempo com essas bobagens. Aí o velhinho diz, então ele não é um filho do pai. Não é? Olha que coisa forte isso. Né? E dele registrar isso, dele ouvir, né, o camarada lá do pai dizer, então ele não é um filho do pai. Né? Tem algo que ele ouve, né, o registro de uma não transmissão, de alguma forma. Aí, o que o pai diz? Teria que ver em inglês, dizer, sei lá, é sim. Né? O pai responder isso por um sei lá, né, de uma certa forma, né, avaliza isso. Aí vem, tudo isso, né, que eu acho, né, importante, e no final desse episódio, ele diz uma coisa, né? Aí ele vendo os pais, o pai com 2 outros camaradas lá no bar, bebendo, ele diz o seguinte, Steven observava os 3 copos serem erguidos do balcão à medida que seu pai e seus outros 2 camaradões bebiam a memória do passado. Um abismo de felicidade ou de temperamento separava deles. O seu espírito, ele olhando naquela cena do pai bebendo com os amigos, parecia muito mais velho do que o deles. Brilhava glacialmente sobre as disputas, venturas e saudades deles como uma lua sobre uma terra mais jovem. Vida alguma, e nem mesmo nenhuma mocidade tumultuava dentro dele, como tumultuara dentro deles. A mocidade era deles. Nem havia conhecido o prazer da camaradagem com outros, com o vigor de uma saúde masculina rude, nem mesmo amor filial. Então, ele sente mesmo que não há aí, né, o amor, pelo menos aqui, né? Depois a gente, né, em outros correspondências, a gente vai ver que tem. Nada tumultuava dentro da sua alma a não ser uma cobiça fria, cruel e sem amor. A sua infância estava morta. Então, o episódio, né? E aí ele diz assim, estava morta, perdida, e com ela sua alma já agora incapaz de alegrias simples. Isso marca realmente um período que a infância morre. Aqui, e vai começar uma outra coisa. Né? Aí ele vem com... Ele estava sendo impelido rumo à vida como o disco estéril da lua. Olha como é que ele se sente, né? entrando aí na adolescência. Né? Bom, então vamos parar por aqui.
E aí, o que nós vamos encontrar no próximo episódio, que a gente vê que é bem a parada, episódio, ainda aqui, que é muito interessante, há algo que é fundamental no livro, que eu acho que do qual se fala pouco, que é o encontro dele com a sexualidade. Quando ele é desvirginado com a sexualidade. Quando ele vai transar pela primeira vez, né, com uma prostituta. E aí eu proponho que a gente trabalhe isso junto com o terceiro capítulo, que é fundamental, que é o capítulo central do livro. Tem 1, 2, o 3, que é o do meio, depois o 4 e o 5. O 3, o que é? É o inferno. É o inferno. O inferno no qual ele vai viver as consequências do primeiro encontro sexual dele. Né? E com tudo, e que é maravilhoso, né? E que dizem que é muito inspirado no Inferno de Dante. Né? E que aí nós vamos encontrar vários fenômenos de voices and noises in Joyce. Né? Que é muito interessante desses fenômenos que eu estou comparando com que tem o status, né, alucinatório, né, que propõe. Vamos continuar e aí a gente vai continuando a elaborar aí teoricamente, mas nós vemos como é interessante, né, da gente pensar que a presença do objeto a voz, né, na obra dele. Né, que começou desde a canção do pai, né, e a canção da mãe, o Tchalalalala, a Lady, né, da primeira cena, e a canção do pai e as vozes que vão aparecer no inferno. É isso aí, gente. Obrigado.